Há momentos na vida em que a situação chega a um ponto que ultrapassa completamente a capacidade humana de resolver. Não é exagero, não é falta de fé, não é fraqueza. É a realidade concreta de quem já tentou tudo o que estava ao seu alcance e ainda assim não encontrou saída. O diagnóstico que os médicos disseram não ter cura. O processo judicial que parece caminhar sempre para o lado errado. A dívida que cresceu, além de qualquer possibilidade de pagamento. O emprego que não aparece apesar de toda a busca. Essas situações existem, são reais, e é exatamente para elas que viemos hoje pedir a intercessão de Nossa Senhora. A Igreja Católica venera Nossa Senhora como rainha das causas impossíveis. Não é um título vazio, é o reconhecimento de séculos de história, de milhares de testemunhos de pessoas que chegaram ao limite do possível, invocaram a sua intercessão e viram acontecer o que nenhuma lógica humana conseguia explicar. Deus não está limitado pelo que a medicina conhece, não está limitado pelo que a lei permite, não está limitado pelo que a economia oferece. Ele age onde o ser humano não alcança. E Nossa Senhora é a intercessora que apresenta ao Filho as causas que o mundo já declarou perdidas. Nossa Senhora, nós te invocamos hoje com toda a confiança de filhos que sabem que estás do nosso lado. Sabes o que cada pessoa que reza agora está carregando. Sabes qual é a situação que parece impossível, qual é o peso que está fazendo dobrar os joelhos, qual é a dor que está sendo carregada em silêncio, porque já não há mais palavras para explicar para ninguém. Tu vês tudo isso e não te afastas. Pelo contrário, é exatamente diante do impossível que a tua intercessão se torna mais poderosa. Viemos até ti porque acreditamos no que Jesus disse no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 37. Nada é impossível para Deus. Essa palavra não foi dita em um momento fácil. Foi dita pelo anjo Gabriel quando anunciou a Maria que ela, virgem, seria mãe do Filho de Deus. Era humanamente impossível, biologicamente impossível, socialmente incompreensível. E aconteceu. Porque quando Deus decide agir, nenhuma lei natural, nenhuma barreira humana, nenhum diagnóstico médico, nenhuma sentença judicial tem autoridade para detê-lo. Nossa Senhora, que viveste o maior milagre da história em teu próprio corpo, intercede por cada causa impossível que está sendo apresentada a Deus neste momento. Que a fé de quem reza agora seja renovada por essa certeza. O mesmo Deus que fez em ti o que era humanamente impossível, pode fazer o impossível também na vida de cada um de nós. Que o cansaço de esperar não apague a chama da esperança. Que as muitas tentativas frustradas não fechem o coração para a possibilidade do milagre. Há pessoas que chegam a esta oração depois de anos lutando pela mesma causa, anos rezando pela mesma situação, anos esperando pela mesma resposta. E o cansaço de esperar é um peso real que precisa ser reconhecido com honestidade. Não é fácil continuar acreditando quando o tempo passa e nada muda. Não é simples manter a fé quando cada tentativa parece resultar em mais uma decepção. Esse cansaço não é falta de fé, é a fragilidade humana diante do mistério do tempo de Deus. Nossa Senhora consola os corações cansados de esperar. Que aqueles que já não têm mais força para continuar encontrem na tua intercessão um renovar de esperança. Que não precisem entender o porquê da demora para continuar confiando. Que a certeza do amor de Deus seja suficiente para segurar o coração nos momentos em que a razão não encontra mais argumentos para continuar esperando. Que tu sejas para cada um a mãe que chega quando os recursos acabaram e reacende o que parecia definitivamente apagado. Pensemos agora nas causas de saúde. Há pessoas que receberam diagnósticos devastadores, doenças que a medicina declarou sem cura, condições que os médicos disseram ser irreversíveis, situações clínicas que foram descritas com palavras que destroem a esperança de uma vez. Para essas pessoas, cada dia é uma luta que vai muito além do físico. É uma luta para não perder a fé, para não ceder ao desespero, para continuar acreditando que Deus pode o que a medicina não pode. Nossa Senhora, apresenta ao teu filho cada pessoa que está doente e que parece não ter saída pela medicina humana. Que a mão de Jesus
toque cada corpo enfermo que está sendo apresentado a Deus nesta oração. Que a graça da cura, quando for vontade de Deus, se manifeste de maneira que todos possam reconhecer como obra divina, e que quando a cura física não vier da maneira esperada, venha a paz que ultrapassa todo o entendimento, a força para carregar o que não pode ser tirado e a certeza de que o sofrimento não é abandono de Deus, mas caminho que Ele acompanha de perto. Nossa Senhora das Causas Impossíveis, ouve a nossa oração. Ouve o clamor de cada coração que chegou até aqui, carregando o que já não consegue carregar mais sozinho. Leva ao teu filho cada situação impossível e confia, como sempre confiaste, que ele sabe o que faz, que age no tempo certo e que o seu amor nunca falha diante de nenhuma causa, por mais impossível que pareça aos olhos humanos. Escreva nos comentários: Nossa Senhora das Causas Impossíveis, intercede pela minha situação. O trabalho é uma das áreas onde o impossível se manifesta com mais frequência e com mais peso. Há pessoas que estão desempregadas há meses, alguns há anos, que enviaram centenas de currículos sem receber uma resposta, que fizeram entrevistas que pareciam promissoras e que terminaram em silêncio, que viram oportunidades se fecharem no último momento sem explicação. Há trabalhadores autônomos que viram seus negócios desmoronarem apesar de todo o esforço. Há profissionais competentes que se veem desvalorizados, preteridos, ignorados, sem conseguir entender por que o caminho profissional continua bloqueado. Essa situação não é apenas financeira, é também emocional e espiritual. O trabalho carrega consigo um sentido de propósito, de contribuição, de dignidade. Quando ele não vem, quando a porta continua fechada, quando o esforço não é recompensado, o coração começa a questionar coisas mais profundas. Começa a duvidar do próprio valor. Começa a se perguntar se Deus realmente está vendo, se realmente está cuidando, se realmente tem um plano para aquela vida que parece estagnada. Nossa Senhora, intercede por cada pessoa que está enfrentando uma causa impossível na área do trabalho. Que as portas que estão fechadas sejam abertas por Deus no momento certo. Que as oportunidades que parecem não existir sejam criadas pela providência divina de maneiras que nenhum planejamento humano poderia antecipar. Que cada pessoa desempregada sinta que não está sozinha nessa luta, que Deus está trabalhando nos bastidores, mesmo quando nada parece acontecer na superfície. Que a espera não destrua a dignidade de quem aguarda. Que o tempo sem trabalho não seja interpretado como punição ou como sinal de que Deus esqueceu. Que seja vivido como período de preparação, de fortalecimento interior, de descoberta de recursos que só a dificuldade revela. Que cada dia dessa espera seja sustentado pela certeza de que Deus tem um propósito e de que o trabalho certo chegará no tempo certo, não antes. Porque Deus nunca adianta o que ainda não está pronto, mas também nunca atrasa o que já é tempo de receber. Nossa Senhora, guarda a esperança de quem espera por trabalho. Que o desânimo não vença a perseverança, que a vergonha não impeça de continuar tentando, que o julgamento dos outros não destrua a autoestima de quem está lutando, que esta pessoa saiba que o seu valor não está no cargo que ocupa, nem no salário que recebe, mas na sua dignidade de filho de Deus, que permanece intacta independentemente de qualquer circunstância profissional. Pensemos agora nas causas financeiras impossíveis. Há dívidas que cresceram além de qualquer capacidade de pagamento. Há famílias que não sabem como vão pagar o aluguel do mês seguinte. Há pessoas que perderam tudo o que construíram ao longo de anos em um período muito curto, por causa de uma crise, de uma decisão errada, de uma traição, de uma circunstância que não escolheram e não puderam evitar. Há situações financeiras que parecem matematicamente sem solução, onde os números não fecham por mais que se tente reorganizar. Nossa Senhora, que tens o coração de mãe e que sabes o que é a necessidade concreta, intercede por cada situação financeira impossível que está sendo apresentada a Deus nesta oração. Que a providência divina abra caminhos que a lógica financeira humana não consegue ver. Que recursos apareçam de maneiras inesperadas, que portas se abram onde havia apenas paredes. Que a criatividade, a perseverança e a sabedoria
sejam dadas a quem precisa encontrar uma saída, que ainda não existe no horizonte visível. Que quem está em dificuldade financeira não perca a paz. Que a ansiedade não governe as decisões e leve a escolhas que pioram ainda mais a situação. Que haja serenidade para pensar com clareza, sabedoria para priorizar o essencial e confiança para dar um passo de cada vez sem se paralisar diante do tamanho total do problema. Que Deus, que alimentou 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes, faça o impossível também com os recursos limitados de quem confia nele. Nossa Senhora, que em Caná resolveste um problema que parecia sem solução, tomando a iniciativa de levá-lo a Jesus, faz o mesmo por cada situação financeira impossível desta família. Não esperes que tenhamos palavras perfeitas para pedir. Não esperes que nossa fé seja grande o suficiente para merecer a resposta. Vai até Jesus agora, com a autoridade de mãe, e diz que aqui há filhos seus que precisam de um milagre. E confia, como confiaste em Caná, que ele vai agir. Nossa Senhora das causas impossíveis, que o teu manto cubra cada situação financeira que parece não ter saída. Que a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guarde os corações de quem está nessa luta. E que o milagre chegue, concreto e real, no tempo que Deus sabe ser o certo. Escreva nos comentários: Nossa Senhora intercede pela minha situação financeira e abre caminhos onde não vejo saída. As causas impossíveis na área da justiça estão entre as mais dolorosas que existem, porque envolvem não apenas dificuldade prática, mas injustiça real. Há pessoas que estão lutando em processos judiciais que se arrastam há anos sem resolução. Há quem foi condenado injustamente e que luta para provar uma verdade que o sistema teima em não reconhecer. Há quem aguarda uma sentença que deveria ter chegado há muito tempo e que continua sendo adiada enquanto a vida fica suspensa, incapaz de avançar, porque uma decisão que não depende de você ainda não foi tomada. Essa espera pela justiça tem um peso específico que quem não viveu não consegue compreender completamente. Não é apenas o resultado prático que está em jogo, é a dignidade, é o reconhecimento da verdade, é a validação de que o que aconteceu importa, de que a injustiça sofrida não será simplesmente varrida para debaixo do tapete como se não tivesse ocorrido. Quando a justiça humana falha ou demora, o coração começa a questionar se existe justiça em algum lugar, se alguém está vendo, se a verdade tem algum valor real neste mundo. Nossa Senhora intercede por cada pessoa que está lutando por justiça e que parece não encontrá-la nos caminhos humanos. Apresenta ao teu filho cada processo, cada sentença pendente, cada situação de injustiça que está sendo carregada em silêncio ou com muito sofrimento. Que a justiça de Deus, que é perfeita e que não falha, se manifeste também nos caminhos da justiça humana. Que advogados sejam iluminados, que juízes sejam movidos pela verdade, que documentos apareçam, que testemunhos sejam ouvidos, que a verdade encontre o seu caminho até a luz. Que quem espera por justiça não perca a fé enquanto espera. Que a demora não seja interpretada como cumplicidade de Deus com a injustiça, porque ele não é cúmplice de nada que fere a dignidade humana. Que a espera seja vivida com a certeza de que Deus viu tudo, registrou tudo, e que nenhuma injustiça escapa ao seu conhecimento. E que essa certeza seja suficiente para manter o coração em paz enquanto os caminhos humanos ainda não chegaram à resolução que precisa chegar. Nossa Senhora, que fostes presente nos momentos mais injustos da história, quando teu filho inocente foi condenado e executado por crimes que não cometeu, sabes melhor do que ninguém o que é ver a injustiça triunfar aparentemente. Mas também sabes o que veio depois. Sabes que a cruz não foi a última palavra. Sabes que a injustiça humana não teve poder de vencer o plano de Deus. Intercede para que quem está sofrendo injustiça hoje tenha a força de continuar acreditando que a última palavra pertence a Deus. Há também causas impossíveis que envolvem a saúde mental. Depressão profunda que não responde aos tratamentos. Ansiedade que paralisa completamente a vida. Transtornos que tornam o cotidiano mais simples uma luta exaustiva.
vícios que aprisionam e que parecem impossíveis de vencer apesar de todas as tentativas de tratamento e de recuperação. Há famílias inteiras que sofrem ao ver um ente querido preso numa condição que a medicina trata, mas que não consegue resolver completamente e que rezam há anos pela libertação que ainda não veio da maneira esperada. Nossa Senhora, cobre com o teu manto cada pessoa que luta contra uma causa impossível na área da saúde mental. Que o olhar de Deus alcance os lugares mais escuros da mente e do coração, onde a dor se esconde. Que a graça divina toque o que os medicamentos não alcançam e o que as terapias não conseguem chegar. Que cada pessoa que sofre interiormente saiba que não está sozinha. Que Deus está presente também nas trevas mais profundas e que a sua luz tem poder de entrar onde nenhuma outra luz consegue penetrar. Que as famílias que acompanham alguém nessa luta tenham força e sabedoria. Que não se esgotem completamente no cuidado. Que encontrem apoio, que peçam ajuda quando precisam. Que não carreguem sozinhas um peso que foi feito para ser dividido. Que a compaixão não se transforme em codependência e que o amor permaneça firme sem se tornar aprisionamento. Que Deus guie cada passo dessa caminhada difícil com a precisão que só Ele tem para conduzir situações que estão além da compreensão humana. Nossa Senhora, que és mãe de todos os que sofrem, intercede com especial ternura por cada pessoa que enfrenta uma causa impossível na saúde mental. Que a paz de Deus chegue aos lugares onde a mente não encontra descanso. Que a esperança acenda onde o desespero tentou se instalar de maneira definitiva. Que a graça da cura ou da força para carregar se manifeste de maneira real e concreta na vida de cada um que está nessa luta. Escreva nos comentários: Nossa Senhora, intercede pela minha causa impossível e renova minha esperança em Deus. Há causas impossíveis que envolvem os relacionamentos. Casamentos que parecem ter chegado ao fim sem possibilidade de restauração. Filhos que se afastaram da família de uma maneira tão radical que parece não haver caminho de volta. Reconciliações que foram tentadas várias vezes e que sempre resultaram em mais dor. Relacionamentos que foram tão profundamente feridos que a cicatriz parece ter se tornado permanente e a distância que antes era uma ferida aberta já foi aceita como realidade definitiva por quem não aguenta mais tentar e ser decepcionado. Essas causas impossíveis nos relacionamentos são especialmente dolorosas porque envolvem pessoas que amamos. Não é uma situação abstrata, não é um problema burocrático, não é uma questão financeira que pode ser resolvida com dinheiro ou com estratégia. É uma pessoa, é um filho, é um cônjuge, é um irmão, é alguém cujo afastamento deixa um vazio que nenhuma outra coisa consegue preencher. E quando todas as tentativas humanas de restauração falharam, o coração fica sem saber o que fazer com esse amor que ainda existe, mas que não encontra para onde ir. Nossa Senhora, intercede por cada relacionamento que parece impossível de restaurar. Que o teu Filho, que é especialista em restaurar o que o pecado destruiu, haja nessas situações de uma maneira que os esforços humanos não conseguiram produzir. Que corações fechados se abram, que orgulhos sejam abatidos, que mágoas que pareciam intransponíveis sejam curadas pela graça do perdão. Que o amor que ainda existe debaixo de toda a dor encontre um caminho de volta para a superfície. Que quem espera pela restauração de um relacionamento não desista de rezar enquanto espera. Que a oração seja o fio invisível que mantém a conexão espiritual, mesmo quando a conexão humana parece cortada. Que cada Ave Maria rezada por um filho afastado seja uma semente plantada no coração dele, que germina no tempo de Deus. Que cada oração pedindo a restauração de um casamento seja uma graça depositada na conta desse relacionamento que vai acumulando até chegar o momento da transformação. Nossa Senhora, sustenta o coração de quem ama e espera. Que a espera não se transforme em amargura. Que o amor não se transforme em ressentimento pela falta de resposta. Que quem reza pela restauração de um relacionamento continue amando sem condição. Continue orando sem desistência. Continue acreditando sem ver, como tu acreditaste durante toda a vida, mesmo quando o caminho do teu filho parecia ir em direção à derrota.
Há também causas impossíveis que envolvem a moradia. Famílias que estão prestes a perder a casa onde vivem. Pessoas que não têm para onde ir, que enfrentam despejos, que vivem em condições que ferem a dignidade humana sem conseguir encontrar uma alternativa. Há quem sonha com um lar próprio há décadas e que vê esse sonho sempre escapar no último momento. Há quem perdeu a casa por circunstâncias que não escolheu e que ainda não conseguiu reconstruir o que foi perdido. Nossa Senhora, que viveste numa casa simples em Nazaré e que sabes o valor de um lar, intercede por cada família que enfrenta uma causa impossível na área da moradia. Que Deus abra caminhos onde parece não haver nenhum. Que oportunidades apareçam de maneiras inesperadas. Que portas que estavam fechadas sejam abertas pela providência divina. Que cada família tenha um lugar digno para viver, um espaço que possa chamar de lar, onde possa criar seus filhos, descansar do trabalho e encontrar a paz que o mundo lá fora muitas vezes não oferece. Que quem está em situação de vulnerabilidade habitacional não perca a esperança. Que encontre nas pessoas ao redor instrumentos da providência de Deus. Que a solidariedade de quem pode ajudar seja despertada pela graça. Que a criatividade seja dada para encontrar soluções que ainda não foram consideradas. E que, acima de tudo, a certeza de que Deus cuida do que o ser humano não consegue resolver sozinho seja âncora real nos momentos em que o desespero tenta entrar. Nossa Senhora, que és lar de Deus, que carregaste no teu ventre o próprio Filho do Altíssimo, sê moradia espiritual para cada pessoa que está sem lar ou em risco de perder o seu. Que a tua proteção cubra cada família em situação de vulnerabilidade. Que a providência de Deus se manifeste de maneiras concretas e urgentes para quem precisa de uma solução que já não pode mais esperar. Escreva nos comentários: Nossa Senhora, intercede por cada causa impossível da minha vida e mostra que Deus pode o que o homem não pode. A fé diante das causas impossíveis é uma das formas mais profundas e mais difíceis de fé que existe. É fácil crer quando as coisas funcionam, quando as portas se abrem, quando as respostas chegam no tempo esperado. A fé que agrada a Deus é aquela que permanece quando nada funciona, quando as portas continuam fechadas, quando as respostas não chegam e o silêncio parece ser a única resposta disponível. Essa fé não nasce espontaneamente. Ela é construída, testada, purificada e fortalecida exatamente nos momentos em que seria mais fácil desistir. A Bíblia está cheia de pessoas que enfrentaram causas impossíveis e que não desistiram de confiar em Deus. Abraão recebeu a promessa de uma descendência numerosa quando ele e Sara já eram velhos demais para ter filhos. Esperou décadas, não entendeu o silêncio de Deus, mas não abandonou a fé. E Isaque nasceu. José foi vendido pelos próprios irmãos, foi escravo, foi preso injustamente e viu sua vida desmoronar em etapas que pareciam cada vez mais definitivas. Mas Deus estava agindo em cada uma dessas etapas, construindo nos bastidores o que só se revelou no final. E o que parecia destruição total se tornou salvação de um povo inteiro. Nossa Senhora, aviva a fé de quem está diante de uma causa impossível. Que os exemplos bíblicos de pessoas que esperaram e viram Deus agir sejam fonte real de esperança, e não apenas histórias distantes. Que quem está sofrendo hoje consiga se identificar com Abraão que esperou, com José que resistiu, com Ana que chorou diante do Senhor pedindo o filho que parecia não vir. Que essa identificação produza não apenas consolo emocional, mas convicção espiritual de que o mesmo Deus que agiu na vida deles age também hoje. Há um aspecto da fé diante do impossível que precisa ser nomeado com honestidade: a luta interior. A fé genuína não é a ausência de dúvida, é a decisão de continuar confiando mesmo quando a dúvida está presente. É dizer a Deus, como o pai do menino endemoniado no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 24: Eu creio, Senhor, socorre a minha incredulidade. Essa oração é uma das mais honestas e mais corajosas da Bíblia inteira. Reconhece a fragilidade da fé humana e, ao mesmo tempo, a entrega a Deus como ela é, sem fingimento, sem performance. Nossa Senhora,
Ensina quem reza hoje a ser honesto com Deus sobre as próprias dúvidas, que não haja vergonha em dizer que a fé está cansada, que a esperança está fraca, que a confiança foi abalada pela demora. Que essa honestidade não seja interpretada como falta de fé, mas como fé madura que não precisa fingir o que não sente. E que dessa honestidade nasça um encontro mais real com Deus, que não precisa de orações perfeitas, mas de corações abertos. A fé diante do impossível também precisa ser sustentada pela comunidade. Há momentos em que a fé de uma pessoa está tão esgotada que ela precisa se apoiar na fé dos outros. É por isso que a oração em comunidade tem um poder especial. Quando você não consegue mais crer sozinho, os outros creem por você. Quando a sua esperança chegou ao limite, a esperança dos que rezam com você sustenta o que você não consegue mais sustentar sozinho. Nossa Senhora, que és mãe de toda a comunidade dos crentes, une espiritualmente todos que estão rezando agora. Que a fé de cada um fortaleça a fé dos outros. Que quem está mais fraco sinta o apoio de quem está mais firme. Que esta oração comunitária forme uma corrente de fé que tem poder para mover montanhas, como Jesus prometeu a quem ora unido no seu nome. Que ninguém se sinta sozinho na sua causa impossível, porque há uma mãe que intercede por todos e um Deus que ouve cada pedido. A fé diante do impossível também precisa ser alimentada pela palavra de Deus. Há versículos que foram escritos especificamente para os momentos em que tudo parece perdido. O Salmo 46 diz: Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro bem presente nas tribulações. O Salmo 121 diz: O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua mão direita. Isaías 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Essas palavras não são poesia, são promessas de um Deus fiel que as sustentou ao longo de milênios de história humana. Nossa Senhora, conduz quem está em dificuldade à palavra de Deus como fonte de força. Que esses versículos não sejam lidos apenas com os olhos, mas recebidos com o coração. Que se tornem alimento real para a alma que está enfraquecida pela espera. Que a palavra de Deus seja lâmpada nos momentos de escuridão, água nos momentos de sede espiritual, pão nos momentos em que a alma está faminta de esperança e não sabe mais onde encontrá-la. Escreva nos comentários: Nossa Senhora, fortalece minha fé diante do impossível e me ajuda a não desistir. Deus tem um histórico de agir exatamente quando a situação chegou ao ponto mais crítico, não antes. Não quando ainda havia recursos humanos disponíveis, mas quando tudo foi esgotado, quando a última alternativa foi tentada e falhou, quando o coração humano finalmente largou o controle, porque não havia mais nada para controlar. É nesse momento de esvaziamento total que a ação de Deus se torna mais visível, porque não há mais nenhuma explicação humana possível para o que acontece. O milagre aparece exatamente onde o impossível estava instalado. Isso não significa que Deus gosta de ver seus filhos sofrendo até o limite. Significa que, muitas vezes, é necessário chegar ao fim dos próprios recursos para que o coração se abra completamente para receber o que Deus quer dar. Enquanto ainda há uma saída humana disponível, a tendência é confiar mais nessa saída do que em Deus. Quando todas as saídas humanas se fecham, o coração finalmente se volta para o único que pode realmente resolver. E é nessa entrega total, nesse esvaziamento completo, que a graça encontra o espaço de que precisa para agir com todo o seu poder. Nossa Senhora, ajuda quem está rezando agora a chegar a esse ponto de entrega, não de desespero, mas de confiança radical, não de resignação passiva, mas de rendição ativa ao Deus que pode o que nós não podemos. Que cada pessoa que carrega uma causa impossível consiga dizer com o coração: Senhor, eu já tentei tudo, agora é contigo, eu confio. E que essa entrega não seja derrota, mas o ato de fé mais poderoso que já praticou na vida. Há causas impossíveis que envolvem a conversão de pessoas queridas, familiares que vivem longe de Deus há décadas, filhos que abandonaram a fé e que parecem cada vez mais distantes de qualquer possibilidade de retorno, cônjuges que nunca acreditaram e que resistem a qualquer conversa sobre espiritualidade, pessoas que foram feridas pela igreja ou por cristãos
e que construíram uma resistência tão sólida que parece intransponível. Rezar pela conversão de alguém que não quer ser convertido é uma das formas mais delicadas e mais persistentes de intercessão que existe. Nossa Senhora, intercede por cada pessoa que está sendo apresentada a Deus hoje com o pedido de conversão. Tu que és mãe da Igreja e que desejas que todos os seus filhos se salvem, apresenta ao teu filho cada coração fechado que está sendo colocado nas suas mãos neste momento. Que a graça de Deus encontre uma entrada, por menor que seja. Que um acontecimento, uma conversa, uma experiência de vida seja usado pelo Espírito Santo para abrir o que parecia permanentemente fechado. Que a oração perseverante de quem ama seja a chave que vai abrindo essa porta dia após dia. Que quem reza pela conversão de alguém não perca a esperança diante da resistência do outro. Que compreenda que a liberdade humana é sagrada e que Deus a respeita, mas que a graça tem maneiras sutis e poderosas de agir dentro dessa liberdade sem violá-la. Que a oração de intercessão seja vista como colaboração com a graça, como abertura de espaço espiritual para que Deus possa agir com mais liberdade na vida de quem é amado e esperado. Nossa Senhora, consola os corações que esperam há muito tempo pela conversão de alguém. Que o cansaço de rezar pela mesma pessoa por anos e anos, sem ver resultado visível, não apague a chama da esperança. Que a certeza de que nenhuma alma está além do alcance da misericórdia de Deus seja suficiente para continuar orando. Que a história de Paulo, que perseguia os cristãos e que foi transformado pelo próprio Cristo no caminho de Damasco, seja lembrada como prova de que Deus pode converter o mais improvável dos corações no momento mais inesperado. As causas impossíveis também incluem situações de vício e dependência, álcool, drogas, jogos, pornografia e tantas outras formas de dependência que aprisionam a pessoa e destroem famílias inteiras. Quem está preso num vício grave sabe o que é querer sair e não conseguir. Sabe o que é prometer e falhar repetidamente. Sabe o que é sentir vergonha, culpa, impotência diante de algo que parece ter mais poder sobre a própria vida do que a própria vontade. E as famílias que acompanham esse sofrimento sabem o que é amar alguém que está se destruindo e não poder fazer nada para detê-lo. Nossa Senhora, intercede com urgência por cada pessoa presa em vício e dependência. Que o poder do teu filho seja maior que o poder de qualquer dependência. Que a graça entre onde a força de vontade não chega. Que cada pessoa que está tentando se libertar encontre o apoio necessário, os tratamentos adequados às pessoas certas e, acima de tudo, a força espiritual que só Deus pode dar para romper correntes que o ser humano sozinho não consegue quebrar. Que cada recaída não seja motivo de desistência, mas de novo recomeço, com mais humildade e mais dependência da graça. Escreva nos comentários: Nossa Senhora intercede por quem eu amo. Diante das causas impossíveis, uma das maiores tentações é a de comparar a própria situação com a dos outros. Ver pessoas ao redor recebendo respostas, vivendo milagres, testemunhando transformações, enquanto a própria situação permanece estagnada, sem movimento, sem sinal de mudança. Essa comparação pode ser devastadora para a fé. Pode gerar sentimentos de rejeição, de indignidade, de questionamento sobre se Deus trata as pessoas de maneira diferente, se existe alguma razão oculta pela qual algumas causas são atendidas e outras parecem ignoradas. Esse sentimento precisa ser trazido a Deus com honestidade, não escondido por vergonha, não suprimido por achar que é errado sentir assim. Porque Deus não se assusta com a nossa confusão. Ele não se ofende com as nossas perguntas. Ele não se afasta quando expressamos com honestidade o que estamos sentindo. Pelo contrário, é exatamente quando abrimos o coração completamente, com toda a dor e toda a incompreensão, que o encontro com Deus se torna mais real e mais transformador. Nossa Senhora, ajuda quem está sofrendo com essa comparação a encontrar paz. Que cada pessoa compreenda que o tempo de Deus é individual, que a história de cada um é única, que a maneira como Deus age numa vida não determina como ele vai agir em outra. Que a resposta que chegou para o outro não é prova de que não chegará para você. É apenas prova de que Deus age. E se ele age na vida do outro,
pode agir na sua também. O milagre do vizinho não esgota o poder de Deus. Ele não tem limite de milagres por temporada. Há também a tentação de negociar com Deus diante do impossível, de fazer promessas condicionadas à resposta, de dizer, se tu fizeres isso, eu farei aquilo. Essa atitude nasce de um lugar de desespero compreensível, mas precisa ser purificada, porque Deus não é um parceiro de negócios. Ele não responde baseado no tamanho da promessa que fazemos. Ele responde baseado no seu amor, na sua sabedoria e no seu tempo. E às vezes, a maior libertação que acontece numa causa impossível não é a resolução externa da situação, mas a transformação interna de quem aprendeu a confiar sem condições. Nossa Senhora, purifica a oração de quem está desesperado. Que as promessas feitas no desespero sejam substituídas por uma entrega sincera e incondicional. Que a oração deixe de ser negociação e se torne comunhão. Que diante do impossível, o coração aprenda a dizer não apenas Senhor, resolve a minha situação, mas Senhor, faz a tua vontade e dá-me força para confiar nela, seja ela qual for. Essa oração é mais difícil, mas é a que abre o coração para receber o que Deus realmente tem para dar, que é sempre infinitamente melhor do que aquilo que pedimos. O impossível também revela dependências que precisam ser identificadas. Há causas impossíveis que se tornaram o centro da vida de quem espera, ocupando um espaço que deveria pertencer a Deus. A situação financeira, o processo judicial, o diagnóstico médico, o relacionamento rompido, todos esses problemas são reais e merecem atenção e oração. Mas quando se tornam o único assunto da vida interior, quando governam o humor, quando determinam o nível de paz que a pessoa tem, quando a alegria fica completamente suspensa até que a situação se resolva, houve um deslocamento de centro que precisa ser corrigido. Nossa Senhora, ajuda quem está sofrendo a manter Deus no centro, mesmo enquanto luta pela resolução da sua causa impossível. Que a situação difícil seja entregue a Deus todos os dias, mas que não seja carregada como fardo permanente que impede de viver. Que haja alegria mesmo na espera. Que haja gratidão mesmo no meio da dificuldade. Que a vida não fique completamente suspensa, enquanto a resposta não chega. Porque Deus está presente também nos dias de espera, e há graças a receber e a oferecer também nesses dias. A oração perseverante é a arma mais poderosa diante das causas impossíveis. Jesus ensinou isso na parábola da viúva persistente, no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Uma viúva que voltava todos os dias ao juiz injusto pedindo justiça, e que pela sua persistência acabou sendo atendida. Jesus conta essa parábola e diz: se um juiz injusto atende por causa da persistência, quanto mais o Pai Celestial atenderá os que clamam a Ele dia e noite. A persistência na oração não é falta de confiança, é a expressão de fé que não desiste. Nossa Senhora, que intercedes incessantemente por nós diante de Deus, ensina-nos a perseverar na oração, que não desistamos de pedir, que não interpretemos o silêncio como recusa, que não confundamos demora com abandono. Que continuemos voltando todos os dias com a nossa causa impossível diante de Deus, com a simplicidade e a confiança de filhos que sabem que o Pai ouve, que o Pai age e que o Pai nunca se cansa de receber quem volta a Ele com o coração aberto e com a fé ainda acesa, mesmo que seja a menor chama que existe. Escreva nos comentários: Nossa Senhora, me ensina a perseverar na oração sem desistir da minha causa. Os milagres de Deus diante das causas impossíveis nem sempre chegam da maneira que esperamos. Essa é uma verdade que precisa ser dita com clareza e com amor, porque se não for dita, pode gerar uma expectativa que, quando não é cumprida da forma imaginada, destrói a fé em vez de fortalecê-la. Deus não está limitado pela nossa visão do que seria a melhor solução. Ele age com uma sabedoria que enxerga dimensões que nós não conseguimos ver, que considera consequências que nós não somos capazes de calcular, que abre caminhos que nós jamais teríamos cogitado como possibilidade. Às vezes o milagre vem exatamente como foi pedido. A cura acontece, o emprego aparece,
o processo é resolvido favoravelmente, o relacionamento é restaurado, e nesses casos a alegria é plena e o testemunho é poderoso. Mas há outras vezes em que o milagre vem de uma forma diferente. A cura física não vem, mas vem uma paz que permite carregar a doença sem se destruir por dentro. O emprego desejado não aparece, mas aparece uma oportunidade completamente diferente, que abre um caminho que nunca havia sido considerado. O processo não é resolvido como se esperava, mas uma reviravolta inesperada muda completamente o cenário. Nossa Senhora, prepara o coração de quem espera por um milagre para recebê-lo da maneira que Deus escolher enviá-lo. Que não haja rigidez na expectativa que impeça de reconhecer a resposta de Deus quando ela chega de uma forma diferente da imaginada. Que os olhos da fé estejam abertos para ver a ação divina mesmo quando ela não tem a forma que foi pedida. Que haja flexibilidade espiritual para receber o que Deus dá com gratidão, confiando que Ele sabe melhor do que nós o que é realmente bom para cada situação. Há situações em que o milagre mais profundo que Deus realiza é a transformação interior de quem está sofrendo. Quem entrou na causa impossível como uma pessoa fechada, amarga, desconfiante, vai saindo do processo como alguém mais profundo, mais compassivo, mais dependente de Deus, mais capaz de ajudar outros que passam pela mesma dificuldade. Esse crescimento interior tem um valor eterno que a resolução externa da situação, por mais importante que seja, não consegue produzir sozinha. Nossa Senhora, que passaste pelo maior impossível humano, a morte do teu filho, e que saíste dessa experiência não destruída, mas transformada em mãe de toda a humanidade, intercede para que o sofrimento de quem está diante de uma causa impossível não seja desperdiçado, que produza fruto, que forme caráter, que aprofunde a fé, que amplie a compaixão, que faça de quem sofre hoje um instrumento de consolo para outros que sofrerão amanhã, porque quem foi consolado por Deus numa causa impossível tem uma capacidade única de consolar outros na mesma situação. A gratidão antecipada é uma das formas mais poderosas de oração diante das causas impossíveis. Agradecer antes de ver a resposta não é ingenuidade, é declaração de fé, é dizer a Deus: eu confio tanto no teu amor e na tua fidelidade que agradeço antes de receber, porque tenho certeza de que estás agindo mesmo que eu ainda não possa ver. Essa gratidão antecipada desarma o medo, alimenta a esperança e cria no interior uma disposição de abertura que facilita o recebimento da graça quando ela chega. Nossa Senhora, ensina quem está sofrendo a cultivar a gratidão antecipada, que consiga agradecer a Deus ainda no meio da dificuldade, não porque a dificuldade não existe ou não dói, mas porque a fidelidade de Deus é mais real do que qualquer obstáculo. Que o louvor seja levantado também nos dias de espera, também nos dias em que nada parece ter mudado, também nos dias em que o peso é maior do que a força disponível, porque é exatamente nesse louvor oferecido no sofrimento que a presença de Deus se manifesta de maneira mais poderosa e mais transformadora. Que quem está diante de uma causa impossível nunca esqueça que não está sozinho. Há uma nuvem de testemunhas, como nos diz a carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1, de pessoas que passaram por causas impossíveis ao longo de toda a história da fé e que viram Deus agir. Há santos que, intercedendo diante de Deus, conhecem o peso da causa impossível, porque viveram situações semelhantes. E há Nossa Senhora, que está sempre presente e sempre intercedendo, sempre levando ao Filho cada pedido que sobe até ela, com fé e com confiança. Nossa Senhora das causas impossíveis, renova a esperança de quem está cansado de esperar. Que a graça de Deus chegue de maneira concreta e real a cada situação apresentada nesta oração. Que os milagres aconteçam da forma que Deus sabe ser melhor, no tempo que Ele sabe ser o certo, de uma maneira que toda a glória pertença a Ele e que o testemunho de quem recebeu fortaleça a fé de muitos outros que ainda estão esperando a sua vez. Escreva nos comentários: Nossa Senhora, eu confio que Deus age na minha situação. Chegamos ao final desta oração, mas não ao final da intercessão. Nossa Senhora não para de interceder quando a oração termina.
ela continua. Continua levando ao teu filho cada causa impossível que foi apresentada hoje. Continua apresentando cada nome, cada situação, cada dor, cada necessidade que foi trazida até ela com fé. E continua confiando que o filho age, que o filho ouve, que o filho nunca fecha os ouvidos a quem a ele chega através do coração da mãe. Essa intercessão permanente é um dos maiores tesouros da fé católica. E quem aprende a se apoiar nela descobre uma fonte de força que não se esgota. Ao longo desta oração falamos sobre causas impossíveis em diversas áreas da vida. Falamos sobre saúde, sobre trabalho, sobre finanças, sobre justiça, sobre relacionamentos, sobre moradia, sobre saúde mental. Falamos sobre a fé que se cansa e que precisa ser renovada. Falamos sobre a perseverança na oração e sobre a disposição de receber o milagre da maneira que Deus escolher enviá-lo. Cada um desses temas tocou uma realidade concreta que alguém que está rezando agora está vivendo. E cada uma dessas realidades foi apresentada a Deus pela intercessão de Nossa Senhora. Nossa Senhora, sela tudo o que foi rezado nesta oração. Que cada pedido feito tenha chegado até o trono de Deus com toda a força da tua intercessão. Que nenhuma causa apresentada hoje fique sem resposta divina. Que as respostas cheguem no tempo certo, da maneira certa, com a sabedoria de um Deus que conhece cada situação infinitamente melhor do que quem está dentro dela. E que quando as respostas chegarem, o coração de quem recebeu saiba reconhecer a mão de Deus agindo e saiba dar glória a Ele com gratidão sincera e testemunho corajoso. Há algo importante que precisa ser dito antes de encerrar. O milagre que você espera pode estar mais próximo do que parece. Deus frequentemente age no último momento, não porque seja descuidado com o tempo, mas porque é nesse momento que a fé está mais purificada, que o coração está mais aberto, que a dependência de Deus é mais completa. O último momento é muitas vezes o momento perfeito para que a intervenção divina seja reconhecida com clareza como o que realmente é: graça, não coincidência. Milagre, não sorte. Amor de um pai que esperou o momento certo para agir de uma maneira que não deixasse dúvida. Nossa Senhora, sustenta quem está no último momento, quem está na beira do abismo, quem está com o prazo vencendo, quem está com os recursos no final, quem está com a força chegando ao limite. Que nesses momentos extremos a presença de Deus seja mais real do que nunca. Que a graça chegue exatamente onde e quando é mais necessária, e que quem passar por esse momento extremo e ver Deus agir no último segundo, carregue esse testemunho pelo resto da vida como prova concreta e inabalável de que Deus é fiel. Quem passou por uma causa impossível e viu Deus agir tem uma responsabilidade: contar. O testemunho é uma das armas mais poderosas que existem contra o desespero alheio. Quando alguém que está no meio da sua própria causa impossível ouve o relato de outra pessoa que também estava sem saída e viu Deus intervir, algo acontece no interior. A fé é avivada, a esperança é renovada, a decisão de não desistir é fortalecida. Por isso, quando a sua causa impossível for resolvida, conte, compartilhe, não guarde para si. O seu testemunho pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ouvir para não desistir. Nossa Senhora, suscita testemunhos. Que os milagres que acontecerem na vida de quem rezou hoje sejam compartilhados com coragem e com alegria. Que as histórias de causas impossíveis resolvidas por Deus se multipliquem e fortaleçam a fé de muitos. Que esta corrente de oração e de testemunho cresça, alcance mais pessoas, chegue a mais corações que estão precisando ouvir que Deus age, que Deus cuida e que Nossa Senhora intercede por cada causa que parece perdida aos olhos humanos. Agora, um convite concreto e urgente. Se esta oração tocou o seu coração, se você se identificou com alguma das causas impossíveis que foram apresentadas, não guarde isso só para você. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está lutando contra uma situação sem saída. Mande para aquela pessoa que você conhece, que está precisando de esperança, que está no limite das forças, que está prestes a desistir. Um simples gesto de compartilhar
pode ser o início de uma transformação que você nem imagina. Pode ser a gota de esperança que faltava para que alguém decida não desistir. Curta este vídeo, inscreva-se no canal Oração Viva se ainda não é inscrito e ative o sininho para não perder nenhuma oração. Cada inscrição ajuda este trabalho a chegar a mais pessoas que estão diante de causas impossíveis e que precisam saber que não estão sozinhas. E se você quiser apoiar ainda mais esta missão, considere se tornar membro do canal. Cada apoio faz diferença real para que estas orações continuem chegando a corações que precisam de esperança e de fé renovada todos os dias. Nossa Senhora das Causas Impossíveis, abençoa cada pessoa que rezou hoje. Que nenhuma causa apresentada nesta oração fique sem a tua intercessão. Que Deus haja de maneira poderosa em cada situação. Que os milagres aconteçam, que os testemunhos se multipliquem e que a glória de tudo pertença ao Senhor, que é o mesmo ontem, hoje e sempre, e para quem nada, absolutamente nada, é impossível.